Sejam bem-vindos ao canal Reflexão do Cristão. Receba a palavra de Deus hoje. Glória a Deus! Foi incrível o acampamento do qual participei, da Escola Legacy, que é uma escola secundária, e na semana passada foi o acampamento do time da escola. Eu tive o privilégio de estar nesse acampamento. São os filhos de vocês aqui da igreja e a geração que vai impactar outros jovens. Muitos serão líderes, já percebo isso neles, e é incrível as coisas que eles estão ouvindo, são coisas que eu gostaria de ter escutado quando eu era da idade deles. Eles fazem perguntas tipo, qual a diferença entre paixão e amor? Qual a melhor idade para se relacionar? Eu disse que a diferença entre paixão e amor é que uma é simples desejo, a outra é querer o bem da outra pessoa, isso é amor. Quando você ama alguém, você não quer usar essa pessoa para o seu próprio desejo, coisas como expor essa pessoa no Instagram para mostrar para os amigos que você está namorando. Seus amigos não estão interessados por isso. Eles não querem saber se você está namorando ou não, mas você expõe para mostrar que está namorando e você usa essa pessoa, seu namorado ou namorada, para se mostrar. Isso é desejo, não é amor pela pessoa. Se você se envolve intimamente com uma pessoa e ela fica preocupada porque a menstruação está atrasada, você está causando muita dor emocional e sofrimento para essa pessoa. Isso é amor ou é paixão? E eles sabiam a diferença. Eu disse, não faça isso com ninguém. Você tem que amar e buscar o melhor para essa pessoa. Isso é amor, quando você está sacrificando-se por alguém. Amém? Aí estará pronto para casar. E eles perguntaram, quando é o tempo certo para casar? Eu disse para eles que não é uma questão de tempo, nós não estamos aqui para parar você, impedir você, matar o seu amor. Nós não somos aqueles que dizem não, 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 mas queremos o melhor de vocês. E eu olhei para um jovem e disse, quando é que você vai se casar? Daqui a 2 anos? E ele ficou quieto. E eu disse para outro, quando você quer casar? 5 anos? E ele ficou quieto. E eu disse para ele, se você quer se casar daqui a 5 anos, 7 anos, 8 anos, e se começa a namorar agora, quando você segurar a mão da sua namorada, vem uma eletricidade. Correto? Essa é chamada a lei da utilidade marginal. Quanto mais você consome algo, menos satisfação você tem. Assim, alguns meses depois, você está segurando as mãos da namorada, mas você não sente a mesma satisfação que tinha. E você continua, depois de 6 meses, algumas pessoas antes disso, você quer abraçar. Depois você passa para o beijo, tudo isso em 1 ano. E como é que você vai casar daqui a 5 anos? Dessa forma, você vai colocar o seu parceiro numa posição difícil. Isso Hollywood não mostra para você. Mostra o glamour, não mostra a clínica de aborto. Não mostra as meninas esperando do lado de fora com medo, que nem olham umas para as outras, olham para o chão, sentindo vergonha. E como consequência disso, noite após noite acordam suando frio, chorando e juram que podem ouvir o choro de um bebê. Você não quer que ninguém passe por isso? Isso é algo que Hollywood não mostra. Assim eu compartilhei com eles e disse que Deus quer que eles tenham um brilho nos olhos, sejam radiantes e realmente amem um ao outro, querendo o melhor para a pessoa amada. Amém? Amém? Foram lições práticas que passamos para os nossos jovens nesse acampamento. E como disse, eu gostaria de ter ouvido isso quando eu era da idade deles. Eles fizeram perguntas incríveis e o pastor Darren pregou um sermão no qual ele mostrou algumas cenas de uma boate, uma famosa boate aqui em Singapura. Eu não vou dizer o nome, mas eles mostrou dançando, então ele tirou todo o som. Você podia vê-los dançando, suas mãos estavam levantadas. E ele disse, olhem para eles. Eles estão levantando suas mãos. Olhem com compaixão. Levantam as mãos sem saber para quem. Estão dançando, mas não sabem para quê. Em um lugar que, na verdade, não é seguro. Mas na casa do Pai existe música e dança. E sabemos para quem levantamos nossas mãos. Para aquele que nos ama e se entregou por nós. Aleluia! E nossa dança faz sentido. Amém?
E você que é pai sabe que dança é algo instintivo, mesmo nas crianças. Criancinhas amam dançar. Meu filho somente tem 2 aninhos e 5 meses. Justin tem 2 anos e 5 meses. O aniversário dele foi em março. Ele fez 2 anos em março. Agora ele tem 2 anos e meio, se não estou enganado. E ele ama matemática. Outro dia na escola ele estava contando bolinhas e ele contou até 65. É isso que me disseram. Ele ama contar, mas também ama dançar e quando ele escuta a música ele começa logo a dançar. Wendy e eu não dançamos em casa. Só para vocês saberem. Alguém tirou um retrato dele depois do culto infantil, as crianças já tinham saído, ele estava esperando o pai deles, porque o pai dele tem que estar aqui o dia inteiro. E algumas professoras da escola dominical ficaram um pouquinho mais e fizeram esse vídeo. Veja, olha que interessante. Ele estava um pouco lento, um pouco devagar, ficou parado, só observando todo mundo, mas de repente ele resolveu fazer um movimento. Glória a Deus. Só para você saber, nós não dançamos em casa. É instintiva essa expressão nas crianças. Davi dançou diante do Senhor. Mas existe um propósito na dança, existe um significado na dança. Estamos nos alegrando com o Senhor que nos amou. Amém? Também falamos a respeito da segurança da casa de Deus, falamos sobre o amor incondicional. O mundo não nos ama assim. Amém? E no mundo existe muita manipulação, existe muito abuso acontecendo. Amém? Não dá nem para confiar na bebida que você bebe. Muitas vezes nesse tipo de ambiente, mas na casa do Pai existe segurança. Existem irmãos mais velhos, irmãs mais velhas que cuidam de você. Se o seu filho tem 13, 14 anos e está na escola, nós encorajamos você, encorajá-los a virem para o culto. Porque, amigo, o diabo não acha que eles são muito jovens para ver pornografia. O diabo não acha que eles são muito jovens para fumar. O diabo diz para eles que eles não são muito jovens para experimentar vícios. Não pense que eles são muito jovens para ser expostos à palavra de Deus, ao Espírito Santo e ao poder de Deus. Nós vemos jovens caindo sobre o poder de Deus, experimentando Deus, e no fim eu disse para eles que não podem depender das emoções. Nós temos grandes emoções, são emoções maravilhosas, amém? É bom cair sobre o poder de Deus, sentir a presença de Deus. No acampamento tivemos até a manifestação do rosto de Jesus na tela, e até mesmo foi capturada no celular de alguém. Eu disse para eles que não são essas coisas que confirmam que a presença de Deus está na nossa vida, mas é a palavra. Eu disse a eles que alguns dias eles sentiriam como Deus estivesse distante, mas Deus promete nunca nos deixar e nunca nos abandonar. Eu disse para eles examinarem os sentimentos deles e se forem bons, eles tinham que aproveitar. Mas quando sentimentos ruins vêm, e você sente ira, e você quer bater em alguém, você não deve fazer isso. Não seja pressionado por seus sentimentos. Eles já pressionaram você demais, eu disse para eles. Não sejam pressionados pelo corpo de vocês, que diz para vocês fazer isso ou fazerem aquilo. Você não precisa obedecer o seu corpo. Quando você diz não para essas coisas, uma força surge em você. Amém? Eu disse para eles que José, por exemplo, teve muitos sonhos quando tinha 17 anos, mas ele não tinha habilidade de interpretá-los. A habilidade para interpretar é uma ação de Deus na nossa vida. A habilidade para interpretar as Escrituras, a habilidade para interpretar é a sabedoria. Até mesmo o rei Nabucodonosor podia ter visões e sonhar sonhos, mas ele não tinha habilidade de interpretar. Mesmo um rei ímpio pode sonhar, mas não tem poder para interpretar. O poder para interpretar é sabedoria. Assim, José tinha o dom de interpretar visões e sonhos. Mas foi somente depois que ele foi vendido, que Potifar o comprou, e ele estava no Egito, no palácio de Potifar, que a Bíblia diz que a esposa de Potifar tentou seduzi-lo. Correto? José disse não. Se você pensar bem, é incrível, porque ele estava longe da casa do seu pai, não existia ninguém no palácio naquela hora. Fazer o que a esposa do seu patrão
pedia, traria naturalmente vantagens. Mesmo assim, José, que era homem e vivia antes dos 10 mandamentos e por isso não tinha ouvido sobre o adultério, mesmo assim ele obedeceu a Deus. Eu preguei isso para os jovens da igreja. Ele dava valor à presença de Deus. Ele disse para a mulher de Potifar, que devia ser uma mulher muito linda. Potifar certamente escolheu uma das mulheres mais bonitas do Egito. Não é? Era uma mulher sedutora. Mas o que José disse? Como posso fazer esse grande mal e pecar contra Deus? E ele correu antes que mudasse de ideia. Assim, foi depois que ele disse não à tentação, que ele foi lançado no calabouço, que ele teve o poder para interpretar os sonhos do copeiro e do padeiro. Eu disse a eles que ele recebeu essa habilidade depois de vencer a tentação. Você não tem que ser perfeito. Você pode tropeçar aqui e acolá, mas vai ser um tropeço na direção certa. Não seja daqueles jovens que assistem pornografia o tempo todo como se fosse um animal. Alguns jovens, se você olhar para o rosto deles, parece que eles são zumbis. Eles ficam olhando para todas as mulheres que passam e as veem como objetos. Eu disse, não sejam assim, sejam atraentes. Tenham um brilho nos olhos, um brilho que ilumina a face. E os nossos jovens, os rapazes e as moças têm um brilho no rosto que sobrepassa o padrão convencional. Posso ter um amém? Existe um brilho neles. Eu conheci meninas que são consideradas muito bonitas, mas depois você fala com elas, você descobre que são vazias. Não existe nada ali. Também já encontrei algumas pessoas que não são tão atrativas fisicamente, mas você vê que elas têm um brilho no rosto delas. E é isso que Deus dá, e se chama favor. Posso ter um amém, igreja? E essas foram algumas mensagens que ensinamos para os filhos de vocês. Eu disse para as meninas que quando o rapaz vem dizendo que tem que ter sexo, então ele vai explodir, eu disse para elas, eu nunca vi um garoto explodir. Nunca tive que catar o pedaço do coração, das mãos, nunca isso aconteceu. Na verdade, quanto mais você diz não, mais suas energias são transformadas em inteligência e criatividade. Elas são transformadas, amém? Eu disse a elas que se elas tropeçarem, que seja fazendo o que é certo. Não precisam ser perfeitas, mas seja um tropeço na direção certa. Eu senti que os adultos precisavam escutar isso. Glória a Deus. Bem, estão prontos para a palavra de Deus? A última mensagem que eu preguei foi o verdadeiro evangelho, por favor, se manifeste. Pregamos uma série nesse assunto e a última pregação foi a parte 2. E lembre-se que o evangelho é Cristo. E é isso que o mundo precisa ouvir. Irmãos, escutem, ser cristão não tem nada a ver com moralidade. Certo? O evangelho produz excelência moral. Mas focalizar na moralidade não produz moralidade. Na verdade, focalizar na moralidade produz amargura. E a luta pela moralidade é amarga e raivosa. Mas se você focaliza no Evangelho, o Evangelho produz caráter correto. Produz excelência moral. Você me escuta? Quanto mais você crê no Evangelho de Jesus Cristo, em primeiro lugar, o Evangelho é a única esperança para o mundo. Se nós nos esforçarmos para nos tornarmos melhores, não sabemos do amanhã se alguma coisa vai acontecer e vamos fracassar. E se dependemos disso, nem que seja um pouquinho, e a salvação depender de nós, não teremos segurança no nosso coração. Mas, amigo, Deus fez essa salvação e nossa redenção totalmente dependente de Jesus Cristo e da sua obra. E porque depende totalmente da obra de Cristo, podemos descansar, seguros, tranquilos, com paz, porque não depende de nós. Não temos que mantê-la amanhã, ela nos mantém. Não temos que segurá-la, ela nos segura. Se segurarmos em Jesus, nossas mãos pequenas vão escorregar, vamos perder o contato, mas Ele nunca nos larga, nunca vai nos deixar escapar. Posso ter um amém? Correto? Você precisa entender algo. Os apóstolos do Senhor Jesus Cristo, muitos deles foram martirizados. Não foram martirizados pela causa da moralidade. Foram martirizados pelo Evangelho de Jesus Cristo. Você me escuta? Muitos viveram no Império Romano e foram martirizados por pregar o Evangelho de Jesus Cristo.
Não deixe que o mundo pense que a igreja é contra, mas sim o que somos a favor. Nós somos a favor do Evangelho de Jesus Cristo. E o Evangelho de Jesus Cristo produz verdadeira santidade. O Evangelho de Jesus Cristo produz caráter. O Evangelho de Jesus Cristo produz excelência moral. E eu vou provar agora com as Escrituras. Nós vimos isso algumas semanas atrás, mas para recapitular e para aqueles que são novos na igreja, vamos ver Atos 10. Atos 10 fala do apóstolo Pedro pregando na casa de Cornélio. Foi a primeira vez que um judeu salvo, um judeu crente, Pedro, apóstolo de Jesus, foi pregar na casa de um gentio, um romano, um centurião romano, seu nome era Cornélio. E ele está pregando aqui, quando ele chegou nesse ponto, versículo 43. Todos os profetas dão testemunho dele, de que todo aquele que nele crê, todo aquele, diga todo aquele, judeu ou não judeu, gentio, todo aquele que nele crê recebe o perdão dos pecados, remissão dos pecados. Enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Foram todos salvos de uma vez só. Em que parte do sermão, quando ele disse que quem crer em Jesus recebe perdão dos pecados? Sem restrição. Ele não negociou essa afirmação. Uma proclamação pura, completa e restrita. Quem crer nele tem remissão dos pecados. Amém, igreja? Me acompanham? Agora, se essa mensagem for proclamada no mundo, veremos a excelência moral se manifestar. Perceba que, enquanto ele pregava o Evangelho, ele não estava pregando moralidade, ele estava pregando o Evangelho. E o Espírito Santo desceu. O que acontece no capítulo seguinte é muito interessante. Note que não se menciona a palavra arrependimento. Muita gente me diz, prega o arrependimento, prega o arrependimento. Às vezes eu menciono, às vezes não menciono. Nesse caso, Pedro não usa a palavra arrependimento. Mas perceba que todos se arrependeram. Como eu sei? Porque no capítulo seguinte, Atos 11, o que falamos aconteceu em Cesareia. Mas no capítulo 11, o povo, os crentes judeus em Jerusalém, a sede... Eles escutaram o acontecido e convocaram Pedro. E disseram, ouvimos que você foi aos gentios e pregou a eles. E Pedro contou a história inteira e a visão que ele teve do Senhor. E então ele chegou nesse ponto, em Atos 11. E ele disse, Deus, pois deu-lhes o mesmo dom que nos dera. Quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para pensar em opor-me a Deus? Ouvindo isso, não apresentaram mais objeções. E louvaram a Deus, dizendo, então Deus concedeu arrependimento para a vida, até mesmo aos gentios. É interessante, arrependimento para a vida. Mas a palavra arrependimento nem foi usada por Pedro. Mas o arrependimento aconteceu. Assim, só usar a palavra arrependimento não quer dizer que o arrependimento acontece. E se você não usar a palavra arrependimento, o arrependimento pode acontecer. E vice-versa. Se quiser, pode usar. A palavra arrependimento, metanoia no grego, quer dizer mudança de mente. Se o púlpito é ungido, se a palavra profética de Deus é pregada, as pessoas vão mudar de mente. Amém? Isso é arrependimento. Mas arrependimento não é bater no peito, gritar, dizendo que você está se arrependendo. Pode se manifestar assim, mas pode ser de forma muito tranquila. A maior parte das vezes é uma mudança silenciosa de mente. Amém? Glória a Deus. 15 anos depois desse incidente, na casa de Cornélio, 15 anos depois, mais uma vez, houve uma conferência em Jerusalém, eles estavam questionando se os gentios convertidos deveriam guardar a lei. E Pedro se levantou outra vez, depois de muita discussão, Pedro se levantou e disse, irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês para que os gentios ouvissem dos meus lábios a mensagem do Evangelho. Ouvissem a mensagem do Evangelho e crescem. E continua. Deus que conhece os corações demonstrou que os aceitou dando o Espírito Santo como tinha dado a nós. Ele não fez distinção alguma entre nós e eles, visto que purificou os seus corações pela fé. Quantos sabem que um coração puro é mais desejável do que ações puras? Porque algumas pessoas podem enganar vocês com ações. Nem todos que dão para a caridade dão com altas e nobres intenções. Mas um coração puro
o que eles recebem. Jesus diz no Sermão da Montanha, aquele que tem puro coração verá o Senhor. Como alguém pode ter esse coração puro? E ele está falando aqui na casa de Cornélio. Deus purificou os seus corações pela fé porque creram no Evangelho. Igreja, sempre que alguém crê no Evangelho, seu coração se torna puro. Pelas obras? Não. Você tem um coração puro pela fé. Fé no que Cristo fez. O que o mundo necessita é o Evangelho de Jesus Cristo. Quando o Evangelho é pregado, corações são purificados. Voltando ao que eu disse aos jovens, eu orei por eles, disse que Deus queria levantar evangelistas entre eles. Até evangelistas de cura. O mundo está morrendo por falta de boas novas. Amém? E Deus precisa deles. Lembre-se que a nossa pregação deve ser sobre o Evangelho. E Evangelho é boas novas. Nos 4 primeiros capítulos de Gálatas, fala da lei da graça, lei e graça. No 5º capítulo, fala a respeito do fruto do Espírito, que é uma vida de caráter, de excelência moral. Note que é um fruto resultante do Evangelho. O problema é que as pessoas buscam fruto e dizem, tente imitar esse fruto. Será que uma macieira pode olhar para uma laranjeira e imitar seus frutos? Não, ela não pode. Frutos não podem ser imitados. Vou repetir, frutos não podem ser imitados. Amém? Assim, lutar por uma questão moral não é a forma de solucionar o problema. A forma de resolver é proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. Amém? Que todas as igrejas se unam em todo o mundo com um propósito, proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. Tirar de onde está escondido, trazer para a luz e pregar ao mundo as boas novas de salvação. Veja, o mundo ainda pensa que Deus justifica os bons, os justos. É redundante, Deus justifica o justo. Mas a Bíblia diz em Romanos 4, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio. Deus justifica o ímpio. Romanos 4, existia um senhor, um ancião, que estava compartilhando sobre sua busca pela salvação. Ele ouviu muitas mensagens sobre a salvação e como ter paz com Deus. E tendo 80 anos, um octogenário, e ainda assim não tinha paz no coração, não tinha segurança que se seu coração parasse de bater, tinha o lar no céu e tudo estava bem com Deus. Porque ele nunca havia começado do ponto de partida. E qual o ponto de partida? O ponto de partida é, Deus justifica o ímpio. Ele estava tentando ser justo para que Deus o justificasse. E muitas pessoas estão tentando ser justas para Deus justificá-las. Nunca vem a Deus como estão, crendo que Deus justifica o ímpio. E o fruto de crer certo é viver certo. Não lute para viver certo sem crer. Amém. Vamos para Romanos capítulo 5. E vamos ver como o Evangelho produz caráter. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmão, se você colocou sua confiança em Cristo, você agora está justificado pela fé. Com Deus, você tem paz. Pense nisso, paz com Deus, o Criador dos céus e da terra, aquele que supre a comida para as aves, dá beleza às flores e ervas e faz a colheita frutífera, aquele que supre a nossa comida. Esse Deus, o Criador do universo, nós temos paz com Ele. Nós temos paz na nossa consciência. Não existe mais hostilidade. Toda hostilidade parou. Não existe mais guerra. Temos paz com Deus. Como isso acontece? Sendo justificados pela fé por nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, no que se refere ao nosso passado, tudo o que fizemos no passado,
todo o mal que fizemos, não importa se blasfemamos contra Deus ou se odiamos a Deus, se vivemos de forma egoísta, se fizemos as coisas por nosso interesse somente, não importa quão mal nós fomos no passado, quando cremos em Jesus Cristo, somos justificados pela fé. Temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. E quanto ao presente? O passado está tranquilo. O que aconteceu no passado, você foi justificado pela fé, tem paz com Deus através de Jesus Cristo. Mas e o presente? Próximo versículo. Por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes. Nosso passado já foi cuidado. Toda a culpa tirada, pecados foram remidos, fomos justificados pela fé. Quanto à nossa posição no presente, é uma posição permanente, porque no grego a frase obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos, obtivemos, está no pretérito perfeito. E o pretérito perfeito quer dizer um fato ocorrido que foi totalmente terminado. Isso significa que nossa posição em Cristo é favor com Deus para sempre. É um benefício permanente, uma posição permanente, um privilégio permanente. Você não pode ser removido dessa posição porque você não se colocou nessa posição. Foi através de Cristo que você teve acesso, pela fé, nesse favor no qual estamos firmados. No grego, temos sido firmados. Obtivemos pretérito perfeito. Firmados, pretérito perfeito. Significa que, uma vez salvos, estaremos para sempre no favor de Deus. Se você ouviu uma pregação, se você ouviu um ensinamento, se você estiver lendo um livro que insinua que você pode perder a graça de Deus, jogue fora, não é de Deus. Deus colocou nesse versículo para assegurar, até na língua original, o grego, está no pretérito perfeito 2 vezes, para dizer que é permanente e foi totalmente terminado. E às vezes você pensa, uau, eu tenho que ter cuidado agora, eu estou nessa posição de favor e não quero perdê-la. O que faz você pensar que o que você faz ou deixa de fazer pode fazer você perder o favor de Deus? Você não conquistou isso pelo que você fez. Sendo justificado pela fé, perceba, mesmo no seu passado, você não foi justificado pelo que você fez. Foi por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? A sua posição presente de favor também foi através dele. Obtivemos acesso permanente a essa graça. É uma posição permanente. Você pode pensar, bem, pastor Prince, que favor é esse? Bem, amigo, se você soubesse, você faria tudo para conquistar. Essa posição de favor vinha e ia no Antigo Testamento sobre certos indivíduos. Por exemplo, José tinha esse favor. A Bíblia diz que José tinha essa bênção e ele era consciente disso, por isso ele disse não para a mulher de Potifar. Porque quando você é chamado para coisas altas, você não vai para coisas baixas. E assim, finalmente, ele teve uma esposa, uma mulher linda, e com uma consciência tranquila, ele se relacionou com ela. Deus nunca disse que ele não poderia experimentar relações íntimas com a mulher. Não, Deus deu o melhor a ele. Mas é o favor de Deus que dá ao homem e à mulher a habilidade de dizer não. Amém? Deus lhe deu o favor. Logo ele foi promovido, o favor o levou diante de pessoas importantes e finalmente diante de Faraó. Com o favor de Deus, bastou 1 hora diante de Faraó para que governasse todo o Egito. Não foi seu preparo intelectual, e digo isso com toda a cautela. Não foi seu conhecimento acadêmico. Não foi um diploma universitário. Não é ter afluência. Não é ter bons contatos. Amigo, é o favor de Deus. Na verdade, é conhecer a pessoa certa. Amém? Pare de olhar horizontalmente e comece a olhar verticalmente. Quando Deus lhe dá favor, não faz diferença quem está competindo com você. Quando o favor de Deus está com você, tudo que lançam contra você cai por terra. O favor de Deus está com você. Quem quer o sorriso do diabo quando Deus está sorrindo para você?
Amém? E Esther é outro exemplo. Era uma moça simples da casa de Mardoqueu. Seus pais tinham morrido. Seu tio, um homem mais velho, a criou e a Bíblia diz que convocaram as virgens da terra para comparecer diante do rei porque ele faria uma competição de beleza para escolher uma mulher para ser sua esposa. E a Bíblia diz que quando a jovem Esther, que nem mesmo era persa, era judia, e chegou a sua vez de comparecer diante do rei, e a Bíblia diz que ela obteve graça e favor. Obter significa Deus deu graça e favor diante do rei. Amém. Mas ela não usou o favor que havia recebido para ela mesma. Ela usou para ajudar a livrar o povo judeu da destruição. Vejam bem, irmãos, temos que ser conscientes desse favor. Pela manhã, ao se levantar, imagine que existe uma luz sobre você. Eu disse para os nossos jovens que quando saíssem do acampamento, deveriam lembrar que não são os sentimentos que ditam quem somos. Não são nossos corpos que ditam quem somos. Deus nos criou espírito. Diga depois de mim, eu sou um espírito. Diga mais uma vez, eu sou um espírito. Eu vivo numa casa chamada corpo. Essa é sua casa. Não é você. Essas são as janelas. Olhe para as janelas do seu amigo. E são empoeiradas. Algumas são castanhas, outras são azuis, outras são verdes. São janelas. Dizem que são janelas da alma, mas escute. Eu sou um espírito. Eu tenho uma alma, diga eu tenho uma alma. A alma é a parte onde estão suas emoções. Você não é as suas emoções. Você não é o que você sente. Você tem emoções. Mas você é um espírito. Deus soprou seu espírito em você, na casa. Seu corpo procede do pó. E quando tudo acabar, no fim, o seu corpo volta ao pó. Mas não é você. Você vai continuar vivendo. Amém? Eu já disse antes, se eu morrer agora, o que não vai acontecer pela graça de Deus, em nome de Jesus, terei abundância de dias e viverei até 620 anos. Amém? Glória a Deus. Mas, se eu morresse agora, meu coração parasse de bater, a primeira coisa que eu iria sentir é, estou vivo! Que maravilha! Nunca se sentirá mais vivo do que quando as limitações saírem. A primeira coisa que você vai sentir é uma alegria perfeita que nunca será tirada de você. Porque nada mais lhe fará infeliz. Me refiro, obviamente, àqueles que nasceram de novo. Imediatamente, você vai se sentir vivo. Isso é diferente da ideia que o mundo tem a respeito da morte. E você vai olhar para baixo e dizer, de quem é aquele corpo bonito? E você vai concluir que é você. Amém? Mas se você se olhar no espelho e ver você mesmo, vai se ver mais bonito, mais jovem do que lá, porque você não tem mais as limitações. Era a casa onde você morava. E a Bíblia diz que esse vai ser o seu estado permanente. Você ainda vai ter emoções, porque você ainda tem alma. Mas quando Jesus voltar, você vai ter um novo corpo, como o corpo de Jesus, um corpo glorificado, que nunca vai ficar velho, nunca vai ficar doente, nunca vai ficar com tristeza, nem tédio, nunca vai dormir quando o pastor está pregando. Nunca. Amém. A Bíblia chama isso de arrebatamento. E é isso que a igreja de Jesus Cristo está esperando. O diabo sabe que isso vai acontecer. O arrebatamento não é a segunda vinda de Cristo, não confunda os dois. Quando Jesus fala a respeito da segunda vinda, ele está vindo para Israel. Antes disso acontecer, o mundo não vai melhorar. O mundo vai ficar pior. Certo? Mas a igreja vai ficar melhor e melhor. Mais e mais brilhante. E uma glória maior descansará sobre a igreja. Antes do fim, irmãos, o que vai acontecer é que Jesus vai aparecer. E a Bíblia chama isso de arrebatamento, perúsia, a vinda do Senhor. Ele virá para a sua igreja. Seus pés não tocarão em nenhuma montanha ou na terra ainda. Isso acontecerá na segunda vinda, 7 anos depois. Mas ele estará nos céus. Ele nos chamará e a Bíblia diz que num piscar de olhos, numa fração de segundos, seremos transformados. Nossos corpos serão transformados e serão como o corpo dele. Jovens para sempre, saudáveis para sempre. Nunca morreremos mais e estaremos para sempre com o Senhor. Essa é a sua segunda vinda. Na sua primeira vinda, ele veio como um bebê em Belém, mas o arrebatamento não é a sua segunda vinda. No arrebatamento, a igreja vai subir. 7 anos de tribulação acontecerão. O homem do pecado aparecerá, o anticristo, e ele perseguirá especialmente Israel. Israel será salvo naquela ocasião, porque os 144 mil evangelistas na terra serão judeus. Israel será salvo.
A igreja não estará olhando para cima esperando que Jesus venha. A igreja estará com Jesus, olhando para a terra e teremos novo corpo. Por quanto tempo? Por toda a eternidade. Isso é muito tempo. Estaremos em cima olhando para baixo. E no final dos 7 anos, Jesus Cristo retornará e trará ordem para este mundo. E nunca mais inocentes serão presas de predadores. Nunca mais teremos tráfico humano, tráfico sexual, abuso nesta terra, assassinatos, homicídios, estupros, todo tipo de destruição e mal. Não haverá mais. O rei vai ordenar tudo. Mas o fará com juízo. Na segunda vinda ele virá com juízo. E o anticristo será destruído. Mas não estaremos mais aqui, nós estaremos na presença do Senhor. E é por isso que para a igreja ele vem como a brilhante estrela da manhã. Porque a estrela da manhã aparece bem cedo de manhã. Mas para Israel, o último capítulo do último livro do Antigo Testamento diz que ele virá para Israel como o sol da justiça. Quando o sol aparece? Antes ou depois da estrela da manhã? Depois. Assim note que para a igreja ele vem como a brilhante estrela da manhã, para Israel ele vem 7 anos depois como o sol da justiça. Vejam os sinais. Estamos muito próximos, mas essa não é minha mensagem hoje. Falaremos disso em outra ocasião. Assim, quanto ao passado, somos justificados pela fé. Nosso presente, estamos em permanente posição de favor. E quanto ao nosso futuro é nos gloriarmos na esperança. A esperança é futura da glória de Deus. Em resumo, no passado, muitos anos atrás, o Senhor falou comigo e disse: filho, não pare na aceitação e no favor. Vá mais fundo. Meu filho não está enfermo. Nunca pensei nisso. Pensei na minha enfermidade, na enfermidade de alguém, mas nunca perguntei: Jesus está enfermo? Nós nunca pensamos nisso, verdade? E o Senhor me perguntou: meu filho está enfermo? Eu disse: não. Como meu filho está, assim está você nesse mundo. Não ponha limitações, não ponha dúvidas, não ponha condições. A palavra de Deus é a palavra verdadeira. E ela diz: como ele é, nós somos deste mundo. Eu lembro de uma irmã que veio à nossa igreja, ela foi diagnosticada com caroços no seio, e os médicos preocupados pediram mais exames, e ela me mostrou o relatório do médico. Ela tinha acabado de ouvir minha mensagem, ela escreveu ali: Jesus tinha caroço na mama. Ela não estava brincando, ela estava séria. Ela escreveu: Senhor, o senhor tinha caroço na mama? Como o senhor é. Assim sou eu neste mundo. Ela voltou para um check-up e os doutores não encontraram mais o caroço. Eu compartilhei essa história muitos anos atrás. Uma senhora me ouviu pregar. Ela morava na América e me escreveu dizendo: eu ouvi o senhor compartilhar o testemunho da mulher que foi diagnosticada e eu também fui. Eu disse a mesma coisa para o Senhor: Senhor, o senhor tem caroço na mama? O senhor não tem. Assim como o senhor é, eu também sou nesse mundo. Quando seus olhos estão em Jesus, o Espírito Santo trabalha. Quando você olha para aqui, ele para. Quando você olha para Jesus, ele trabalha. Olha para aqui, ele para. Olha para Jesus, ele trabalha. Ele não veio para glorificar a si mesmo, veio para glorificar a Jesus. Não glorificar isso, aquilo ou aquilo outro, mas para glorificar Jesus. Um dia será Jesus que trará ordem para este mundo físico. Assim os testemunhos continuam vindo. Ontem eu recebi outro testemunho, eu li pela primeira vez ontem, e é de uma senhora de Nova York. E ela diz: eu tinha dores severas na minha perna direita, especialmente quando usava a escada ou me levantava. O doutor me diagnosticou com artrites e me enviou para a terapia. Meu plano de saúde cobria somente 18 tratamentos, eu fiz 14 e não tinha melhoras. Durante esse período, meu joelho esquerdo começou a doer e eu parei a terapia. Eu estava assistindo o pastor Prince pregar e ele mencionou da senhora que foi curada de um caroço no seio. Eu pensei: se Jesus a curou, pode me curar também. Naquela época eu não conhecia o versículo de João 4,17, que diz que como ele é, nós somos esse mundo. Eu disse: Jesus, o senhor não tem dor no seu joelho. Portanto, eu não posso ter dor no meu joelho também. Eu não posso precisar quando a dor saiu. Mas quando percebi, eu chorei a primeira vez em anos.
Eu não podia me ajoelhar por causa da dor, agora eu posso me ajoelhar sem dor. Eu posso sentar, me levantar, ir ao banheiro, sem ter que esperar 5 a 10 minutos para a dor passar. Eu só tenho que agradecer. É muito bom poder subir escadas, sentar em cadeiras normais, me baixar para pegar coisas e usar um banheiro comum. Antes, até banheiro de deficientes eram difíceis para mim. No centro de idosos, agora eu posso pegar as coisas sem precisar que ninguém me ajude. Antes tinha que esperar que alguém fizesse isso para mim. Eu compartilho meu testemunho com todos aqueles que reclamam de dor nos joelhos e a todos que querem ouvir. A Deus seja a glória. Que Deus continue abençoando o pastor, sua família e seu ministério. Recebi uma compreensão mais clara ouvindo sua mensagem sobre a graça. A Deus seja a glória. Amém, igreja? Aleluia! Assim, no nosso passado, fomos justificados pela fé. No nosso presente, somos permanentemente, irrevogavelmente favorecidos por Deus. Amém. No futuro, uau, estaremos na glória de Deus, radiantes da glória de Deus. Amém. Se temos isso, já podemos ir para casa. Mas ainda teremos dificuldades, teremos problemas, teremos desafios, teremos tribulações todos os dias, verdade? O que acontece então? Como essa posição de favor com Deus, como se manifesta em meio aos problemas que temos e enfrentamos? Vamos para o próximo versículo. Diz assim: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, do mesmo jeito que nos gloriamos na esperança. Mas também nos gloriamos nas tribulações. Tribulações não são nada mais que problemas. Não diz que os problemas são culpa de outros. Não diz que é sua culpa. Não diz que é culpa do diabo. Sejam quais forem os problemas, mesmo os problemas que você gera, Deus diz, porque agora você é justificado, porque não existe mais juízo, eu sou gracioso com você e essa posição de favor é permanente. Saiba disso, você ainda vai ter problemas, mas não como as pessoas do mundo. Seus problemas têm um propósito. Vamos ver o propósito. Não nos gloriamos na tribulação em si. Paulo diz que nos gloriamos nas tribulações. Eu vou mudar a palavra tribulação por problema, porque é uma palavra antiga. Você não diz hoje, a minha mulher me atribula, ou meu sogro ou minha sogra me atribula. Nós não falamos isso mais. Parece que alguns se identificaram com isso aqui. Nós nos gloriamos nos problemas. Soa como se Paulo gostasse de dor. Mas não é isso. Porque sabemos que, veja bem, sabemos o quê? Nos gloriamos nos problemas porque sabemos que quando os problemas vêm na nossa vida, nós sabemos que esses problemas produzem perseverança. Os problemas produzem o quê? Perseverança. E a perseverança, caráter. Eu disse para vocês que tudo começa com a justificação pela fé. Por isso eu disse que o Evangelho produz caráter. Você sabe o que é caráter? Quando uma mulher de caráter entra em um ambiente, esse ambiente fica leve, com dignidade e com certo brilho. Quando o homem de caráter fala, suas palavras têm peso, mesmo que sejam poucas. Caráter é alguma coisa que quando você está na presença de alguém, não tem nada a ver com a aparência, mas você gosta de estar na presença dessa pessoa, dá estabilidade. Produz paz. As pessoas gostam de estar perto de gente assim. São como uma rocha, a rocha de Gibraltar, no meio das tempestades. As pessoas se sentem fortes. Isso é caráter. E ele vem da perseverança. Perseverança vem da tribulação. Não desperdice os seus problemas. Você desperdiça quando você diz, e começa a murmurar e reclamar a respeito deles. Não, por você estar no favor de Deus, as tribulações não afetam você como afetam as pessoas do mundo. Os problemas que vêm à sua vida, Deus permite para que tragam bem para você. Vocês me escutam? Produzem perseverança. Perseverança é algo que não encontramos mais
nos casamentos, os casais não perseveram mais. Eu quero que meus pastores, líderes e conselheiros me escutem. Sempre que alguém vier dizendo que quer deixar sua esposa, deixar seu marido, certo? A regra é essa. Ou encontraram alguém ou estão de olho em alguém. Quando não existe ninguém, uma terceira pessoa, aí existe um problema, mas essa é mais uma exceção do que a regra. Se você se aproximar de alguém, mesmo que essa pessoa diga que não existe ninguém, You're nobody home today. quando falam ninguém, existe alguém. Talvez não estejam ainda em um relacionamento, mas estão de olho. Estão pensando em outra pessoa. Não digo que são todos os casos, mas é melhor seguir a regra do que a exceção. Não falo com vocês, mas com os conselheiros. Falo com os meus pastores. A exceção é que existe um problema real. Por isso eu estou dizendo isso. Todas as pessoas que se casam têm problemas e tribulações. Ok? É por isso que eu digo para os jovens, eles perguntam, quando uma briga é o suficiente para terminar? Ou algo assim. Veja, não vamos dar para os nossos jovens uma ideia falsa. Na nossa igreja, em qualquer igreja, mesmo os casais que parecem muito bem, mas têm discussões. Todos têm discussões. Até mesmo eu. Às vezes até minha esposa não vê minha inteligência. Ela não vê e eu digo, por que você não está vendo isso, mulher? O que está errado com você, mulher? Ela não vê minha sabedoria. Por isso eu digo, não vamos dar para os nossos jovens a ideia errada de que nós estamos nessa posição tão alta e... Por isso eu digo aos jovens que todo bom relacionamento tem problemas. Na verdade, quando você coloca duas pessoas juntas, terão atritos. Mas não pode ser, falo agora com os que não são casados, os casados tampem os ouvidos. Vamos poupar aqueles que não são casados. Eu digo para eles, se você discute com seu namorado ou namorada o tempo todo, termina o namoro. Não precisa esperar que um anjo venha, ter uma visão ou um sonho. Termine esse namoro em nome de Jesus. Existe alguém no mundo que vai amar o que ela odeia. Não é que ela seja má, é que talvez a personalidade dela não combina com a sua. Você é extrovertido, ela é introvertida. Talvez nesse caso os opostos não se atraiam. Mas se brigam o tempo todo, terminem. Para aqueles que não são casados. Para os casados, já era. Vocês já são casados. Bye, bye. Desculpa, não é isso que eu queria dizer. Jesus, Pastor Lawrence vai pregar sobre casamento? Não. Eu só quero que você saiba que todo casamento tem problemas. Mas podemos aprender alguma coisa. O melhor é que você pode passar por cima do seu ego, da sua sabedoria, do seu intelecto. E se passar por cima disso, descobrirá que isso aconteceu porque alguma coisa você precisa aprender. Maturidade é quando você para de pensar que é culpa dela e começa a ver que você precisa aprender alguma coisa. Talvez por causa da minha criação eu sou tão sensível. Deus a usou para revelar isso. Ei, a propósito, se você deixa sua mulher por outra, depois de um tempo o romance vai diminuir e vai ser a mesma coisa. Alguns anos depois você vai estar na mesma posição. E aí, você vai procurar outra? Não. Aprenda com seu relacionamento. Problemas, especialmente no casamento, produzem perseverança. Se tudo forem rosas, coloridos, doce, eu te amo, meu amor, doçura, amor... Te amo, amorzinho. Onde está minha querida princesa? Veja, se tudo for perfeito, onde estará a perseverança? A ideia é que a tribulação produz a perseverança. Ambos são transformados. Se os dois estão mudando para a glória de Deus, o relacionamento vai ficar maravilhoso. À medida que os anos passam, amém? Não desista ainda.
Glória a Deus, aleluia. Às vezes eu tenho que incentivar a mim mesmo. Amém, pastor Prince, boa pregação, aleluia. Eu sou o único que posso falar pelas costas. Amém, estamos chegando à conclusão. Agora, perseverança produz caráter e caráter esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele concedeu. Eu vou jogar uma bomba agora. Para os estudiosos da Bíblia, você sabia que o livro de Romanos é o primeiro livro de todo o Novo Testamento. Atos fala da igreja. É uma narrativa histórica. Mas em termos de ensinamento, a carta magna do Evangelho é o livro de Romanos. Mas você sabia que pela primeira vez no livro de Romanos, Romanos 5:5, nós somos apresentados ao Espírito Santo. O Espírito Santo não foi mencionado nos primeiros 4 capítulos. Por quê? Não somente o Espírito Santo, mas o amor de Deus é mencionado pela primeira vez. Pela primeira vez nesse versículo. Por quê? Para receber cópias adicionais, escreva para o Ministério Joseph Prince. Gostaria de saber por quê? Essa é a sabedoria do nosso Deus. O primeiro capítulo de Romanos fala a respeito do homem e sua perversão e seu pecado. O capítulo 2 fala do judeu e como ele também está em pecado. No capítulo 3, Deus conclui que todos pecaram e ele tem que ter misericórdia de todos. E a Bíblia diz que agora a justiça de Deus é revelada de fé em fé a todos e sobre todos que creem, como testificado pela lei e pelos profetas. Capítulo 3. Capítulo 4 fala a respeito de Abraão, a quem os judeus estimam e respeitam. Dentre todos os personagens da história judaica, eles respeitam Abraão como o pai. E isso é verdade. E Deus usa Abraão como uma figura da justificação pela fé. Como Abraão foi feito justo diante de Deus. Foi por causa da circuncisão? Não. Sua circuncisão veio depois da sua justificação. Amém? Foi porque ele era perfeito? Não. Nós sabemos que ele mentiu. Mas Abraão foi justificado sem obras pela fé. Assim, no capítulo 4, Deus fala a respeito da justificação pela fé sem as obras. Então, no capítulo 5 é onde nós estamos. Em outras palavras, essa é a sabedoria de Deus. Deus não quer que nós focalizemos nos nossos sentimentos, nem nossas afeições, nem você mesmo, nem mesmo Deus quer que o seu foco seja no Espírito agindo em você. Deus quer que você enfoque na obra de Cristo fora de você. Em outras palavras, deixe-me dizer, Deus não quer que você confunda a obra de Cristo por você com o Espírito agindo em você. Você entende? Muitos cristãos são assim. Eu sinto o amor de Deus hoje? Eu sinto o Espírito Santo hoje? Ontem eu senti e eu obedeci o que Ele me mandou. Eu senti a certeza da minha salvação. Eu senti que eu estou sob o favor de Deus, mas hoje estou tão frio. Parece que os crentes agem assim. Eles não agem baseados no que Cristo fez, eles não agem segundo o que diz a palavra de Deus, mas seguem seus sentimentos. E é por isso que a sabedoria de Deus é tal que ele destacou nos primeiros 4 capítulos a obra de Cristo terminada fora de você. E depois de se assegurar disso, ele nos fala a respeito do amor de Deus e do Espírito Santo em você. Porque muitas vezes você começa a olhar para dentro de você e você começa a pensar, na semana passada eu senti a presença do Senhor na adoração, mas hoje eu sinto como se Ele não estivesse lá, está tudo tão vazio. Será que perdi minha salvação? Esse é o problema. Você não aceita a obra de Cristo por você e agora você busca a obra do Espírito em você. Não confunda os dois. Somente quando você vê a obra de Cristo por você, você pode entender a obra do Espírito Santo em você. Como eu disse, quanto mais você vê Cristo, o Espírito Santo sempre revela Cristo. Se uma pregação é ungida pelo Espírito Santo, ela sempre vai revelar Jesus Cristo. Amém? O diabo quer que você olhe para ele, o diabo quer que você olhe para outras pessoas, mas o Espírito Santo sempre revela Jesus Cristo. Ele nunca se glorifica. Ele sempre glorifica Jesus Cristo e sua obra terminada. E quando você vê Jesus Cristo, quando você o vê à destra do Pai, o Espírito trabalha na medida que você vê Jesus. Você me escuta? Você olha para você, ele para de trabalhar.
Você olha para o Senhor, Ele começa a trabalhar. O melhor direcionamento tem aqueles cujos olhos estão em Jesus. Alguns dizem, estou sentindo direcionamento. Essa não é a forma de sentir direcionamento. Quanto mais seus olhos estão em Cristo, do lado de fora, mais você escuta o Espírito dentro. Não confunda a obra de Cristo por você com o Espírito agindo em você. Essa é a sabedoria de Deus, deste livro. Não somente Jesus é perfeito e excelente, como um diamante que, quando você gira, reflete a beleza da perfeição. Mas a Bíblia também é como ele, é excelente. Ela sabe abordar certos assuntos. Se apresentasse o Espírito Santo antes, as pessoas olhariam para os seus sentimentos. Até mesmo o amor de Deus. Paulo fala da obra de Cristo para depois falar do amor de Deus no capítulo seguinte. Porque sempre trazemos para o emocional. Nós falamos, hoje eu não sinto o amor de Deus. Ontem eu me senti tão amado, porque eu estava procurando estacionamento no shopping, e eu pedi ao Senhor por uma vaga, e Deus me deu uma vaga. Eu disse para minha esposa, me sinto tão amado. Você pode pedir a Deus para ter uma vaga no estacionamento, eu faço isso sempre. Afinal, você é altamente favorecido. Amém? Você tem influência com Deus, mas eu também uso esse favor quando eu passo por um acidente e eu penso, ninguém pode ajudar essa pessoa como eu, com minha oração. Deus pode poupar aquela vida, Deus pode trazer o doutor certo, Deus pode estancar o sangue, Deus pode curar aquele corpo, correto? Use essa influência para o bem do próximo. Mas eu também uso para pedir uma vaga. Mas o problema é, se você interpreta conseguir uma vaga como amor da parte de Deus, no dia seguinte, quando Deus quer testar sua perseverança, você segue os sentimentos e você diz, hoje eu não sinto que Deus me ama. Deus, o Senhor está aí. Você entende? Não somos esse tipo de crentes. Graças a Deus pela vaga, glória a Deus, mas essa não é a base para o amor de Deus. O amor de Deus foi demonstrado na cruz e é por isso que nos primeiros 4 capítulos ele fala a respeito de Cristo e de sua obra na cruz, antes de falar a respeito do amor de Deus. Você pode interpretar o Espírito Santo, interpretar o amor de Deus no contexto da obra de Cristo. Amém? Bem, veja. O problema é que somos introspectivos a tal ponto que falamos para nós mesmos, por que eu me sinto assim? Por que estou me sentindo dessa forma? Eu digo para os jovens que eles não podem ser assim. O diabo quer que eles sejam introspectivos todo o tempo. Somos introspectivos. Até mesmo nós, pastores. O melhor que posso fazer pelo pastor Lawrence, o melhor que ele pode fazer por mim é me direcionar para Jesus. Me lembrar a respeito de Cristo, me lembrar da minha pregação. Todos estamos sujeitos a isso. Olhamos no espelho e falamos, estou tão gordo, estou tão magro, sou isso, sou aquilo. Se olharmos para a foto de um grupo, qual a face que vemos primeiro? Do cachorro que está na foto? Não, olhamos para o nosso rosto. Eu não estou falando que você parece um cachorro. Existem meninas que são magras, tão magras que não se molham na chuva, e ainda pensam que são gordas. O diabo é cruel, muito cruel, especialmente com as mulheres. Muito cruel. Ele destaca seus defeitos, como você se sente desse jeito, daquele, e ele começa a falar isso para você. E ele diz, você caiu do favor de Deus, você não está sentindo mais o que você sentia. Você está se sentindo mal. Você vê os seus amigos alegres, as lágrimas correndo do rosto quando adoram o Senhor. Olhe para aquela menina, você está seca como um pão velho. Todos estão sentindo Deus, menos eu. Uma das perguntas feitas durante o acampamento foi, pastor, o que fazemos durante a estação seca? O que fazemos durante esse tempo? Eu disse, eu não sei, eu sempre estou nessa estação. Às vezes, para ajudar os jovens, você tem que falar assim, eu disse, eu sempre estou nessa estação seca. Se seguir os sentimentos, vou me sentir seco. Mas não sigo meus sentimentos. Se os sentimentos bons vêm, eu aproveito, mas se são sentimentos ruins, eu deixo passar. Não dou importância. Quando a depressão vem, eu digo, depressão, vai.
Amém? Diga, vai embora. Vai embora. Vai embora. Estão aprendendo? Introspecção é perigosa. O diabo sempre vem e diz, o que você vai fazer com esse problema? O que você vai fazer? O que você vai fazer? Não vai fazer nada? A responsabilidade é sua. Você não vai fazer nada. Se você não fizer, nada vai acontecer. Se você não empurrar as pessoas vão cair em cima de você. O que você vai fazer? Amigo, pare, dê um passo atrás e diga, espera um minuto. Eu estou no favor de Deus. Eu estou no favor de Deus. E as coisas começam a melhorar. Você não tem que pressionar, você não tem que se esforçar, você não tem que lutar. Amém? Você corre o tempo todo, vence a corrida dos ratos, é o rato número 1. Não se envolva na corrida dos ratos, saia, você não é um rato. Amém? Amém? Respire, relaxe e descanse. Quando você descansa, Deus age. Não esqueça disso. O Espírito Santo tem ciúmes e não quer que você se torne introspectivo. E por isso ele diz, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações pelo Espírito Santo. Logo após, ele fala da cruz. De fato, no devido tempo, quando ainda estávamos fracos, no devido tempo, Cristo morreu pelo justo, pelo ímpio. Todos qualificamos. É como se depois de trazer a atenção para o amor de Deus derramado nos nossos corações, o amor de Deus por eles, colocado nos corações pelo Espírito Santo, é como se o Espírito Santo dissesse, ok, chega de olhar para vocês, olhem para a cruz. Uma das melhores coisas é decorar 1 João 4,17. Neste mundo, somos como ele é. Se você se sentir mal, diga, espera um minuto. Eu sou como Jesus é. Jesus está se sentindo mal agora. Jesus está se sentindo rejeitado como ele é, eu sou. Eu me sinto inseguro, pastor. Não sei porquê. Eu sinto muito medo. Pergunte-se, Jesus tem esses temores? Não. Então olhe para ele e diga, como o senhor é livre de temores, assim sou eu neste mundo. Pode não ser imediato, mas continue olhando para ele. Enquanto você continuar olhando para Jesus, o Espírito Santo trabalhará. Não coloque atenção em você mesmo. Oh, o que é isso? Eu não sinto o Espírito Santo. Você me acompanha até agora? Deixe-me dizer algo que não falei por causa do tempo. Vou falar rapidamente para você agora. Versículo 5. Diz o quê? E a esperança não decepciona. E, amada igreja, o incrível é isso. A sabedoria do mundo, a maior sabedoria que o homem tem, e a maior capacidade intelectual do homem não pode nem se aproximar da revelação de Deus para o homem. O mais alto que o homem alcança não se aproxima, amém, da revelação de Deus. Por exemplo, tem um livro na Bíblia chamado Eclesiastes. E esse livro mostra o máximo que o homem pode alcançar aqui na terra e o maior conhecimento que o homem pode ter sem Deus. E todo o entendimento, por exemplo, as deduções de Salomão sem a sabedoria de Deus, ele pode dizer coisas assim, Deus está no céu, você está na terra, que suas palavras sejam poucas. Foi a sabedoria máxima alcançada pelo homem. Mas veja a revelação de Deus. A palavra de Deus diz, você não está na terra e eu aqui, estamos unidos em Cristo, sentado nas regiões celestiais. Não seja de poucas palavras quando vem a mim. Amado, eu anseio ouvir sua voz, diz Cantares. O noivo quer ouvir nossa voz. Ore sem cessar. Que diferença entre a sabedoria de Deus e a sabedoria do homem, que diz que nossas palavras têm que ser poucas. Deus diz, não parem de me pedir. Não parem de orar. Não parem de lançar suas preocupações. Eu amo isso. Nunca é pedir demais. E eu sempre vou responder. Você tem que aprender essa dança. Ele ficou cansado de vê-los, um pé aqui, outro pé ali. Ele disse, é assim que se dança, gente. Amém, igreja? Deixa eu dizer algo. A sabedoria do mundo diz que para não se ferir, você não pode ter muitas esperanças, certo? O mundo diz, não tenha muitas esperanças.
O médico diz para a família: as chances são pequenas, mas não tenha muita esperança. Esse é o máximo que a sabedoria do homem pode alcançar. E o homem não consegue passar disso, porque não acredita num Deus com infinito amor, infinita sabedoria e infinito poder. Nós cremos. Por isso a palavra de Deus diz que a esperança não decepciona. Quanto mais você espera, mais você está no lugar das orações respondidas. Porque o amor de Deus, como posso dizer isso? Quando você tem uma revelação do amor de Deus baseado no que Cristo fez na cruz, quando você tem essa revelação, cuidado com o que você almeja. Você pode conseguir. Não me refiro à casa do outro, ao carro do outro, o cachorro do outro, a esposa do outro. Falo de legítimos desejos que tenhamos. Tenha cuidado com o que você espera. Porque quando você é alguém que conhece o amor de Deus, você está praticando o amor de Deus, sua esperança não vai decepcionar. Me lembro que quando eu estava no exército, certa vez eu estava de serviço e era um final de semana. Estava me sentindo deprimido, mas aquele dia eu gastei tempo na palavra de Deus porque não tinha nada para fazer no acampamento. Assim eu estudei a palavra e Deus me deu uma revelação pessoal do seu amor. Uau, foi uma revelação tão pessoal que eu fiquei com o coração cheio do seu amor, ok? Mas não vamos falar de sentimentos, vamos entender que tudo é o trabalho de Cristo. Meu coração estava cheio e eu fui para o refeitório, o lugar onde nós íamos para nos alimentar. E tinha uma grande fila de outros que também estavam de serviço. E eu fiquei na fila e eu vi de longe a comida do dia e era uma montanha de frango frito. Deliciosos pedaços de frango frito. E eu me aproximei e eu vi a cozinha do outro lado e eu me aproximei. À medida que eu me aproximei da comida, eu estava no meu coração muito consciente do amor de Deus por mim. Eu olhei para a montanha de pedaços de frango frito e eu vi um em particular. Parecia delicioso. Era grande. Parecia gostoso. E eu disse, no meu coração, nem orei, eu disse: Senhor, eu reivindico em nome de Jesus, eu libero aquele pedaço para mim. Eu amarro aquele pedaço para ser meu. Eu reivindico para mim. Eu não fiz isso. Eu só olhei e disse, no meu coração, espero pegar aquele. Eram tantos que pareciam uma pequena montanha, certo? Eu queria o pedaço que estava perto de mim, não estava do outro lado da pessoa que estava dando. E os soldados passaram um a um. Eu tive a esperança de pegar aquele pedaço, mas o soldado na minha frente se afastou, virou, pegou o pedaço e colocou no meu prato. Eu não tinha tido uma revelação desse versículo, mas depois disso Deus me disse: isso que significa quando você coloca o seu coração e está consciente do meu amor por você, mesmo quando você não sente, se você crê, você tem uma revelação, sua esperança jamais vai decepcionar você. Amém? É isso que precisamos no corpo de Cristo, que Deus levante mais pessoas que proclamem, ainda que não seja no púlpito, que proclamem para os amigos, colegas, parentes, proclamem como Deus ama as pessoas. Amém? Assim é o mundo é o mundo e vai continuar sendo o mundo. Não fique chocado quando o mundo agir como o mundo. Quando os pecadores pecam, porque são pecadores, por que você fica chocado? Quando um bêbado age como bêbado, é porque não precisa de revelação, ele é bêbado. O que o mundo precisa, parar de beber, é isso que o mundo necessita. Vamos nos levantar contra o álcool. Essa é uma boa causa. Escolha bem suas batalhas. Você pode vencer uma batalha e perder a guerra. O povo deve conhecer você não pelo que você é contra, mas pelo que é a favor. Ou então você vai fechar a porta para o evangelismo. O mundo clama pelo único amor que satisfaz.
porque seus amigos e colegas, e a razão porque o mundo é mundo e os pecadores são pecadores é porque eles não creem que Deus justifica o ímpio. Eles pensam que estamos todos aqui na igreja tentando ser justos para que Deus nos justifique. Eles não sabem que nós estamos aqui porque fomos justificados. Queremos ouvir mais e mais, porque os tesouros da nossa herança estão sendo explicados. É por isso que estamos aqui. Vamos concluir com o versículo 6. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por justos. Pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Veja, por um homem bom, talvez alguém morra. Isso é muito raro. Vemos isso acontecer nos filmes de guerra. Alguém pode pular em cima de uma granada para salvar os seus companheiros de serem destruídos, mas isso é muito raro. Mas Deus demonstra o seu amor para conosco, porque quando ainda éramos pecadores, quem são os pecadores? Os que odeiam a Deus, não se importam com Ele. Quando ainda éramos pecadores, maus, em nossos pensamentos e desejos, quando ainda éramos pecadores, Cristo morreu em nosso favor, por nós. E o último versículo, e nós vamos concluir. Muito mais ainda. Muito mais ainda, como agora fomos justificados por seu sangue. Veja que não foi por nossas obras, nossas ações, nossa performance, mas por seu sangue, que fomos salvos da ira, meus amigos, por meio dele. Igreja, sabe o que esse versículo está dizendo? Que uma vez que você é justificado, você agora é justificado, significa que no futuro você nunca vai estar sob a ira de Deus outra vez. Deus nunca, jamais vai se irar com você. Na verdade, Deus jura em Isaías 54, depois da obra de Jesus em Isaías 53, Deus jura que nunca mais se irará conosco. Para o meu filhinho Justin, eu não posso jurar que nunca vou ficar irado com ele. Mas Deus pode. E Deus jura sobre fundamento justo, o sangue de Jesus. É por isso que no nosso futuro não existe ira, não importa o que os outros digam. A Bíblia é minha autoridade, ela diz, muito mais ainda, justificados por seu sangue, somos salvos da ira por meio dele. E os 7 anos de tribulação no livro de Apocalipse são chamados o dia da ira de Deus. E como os crentes podem estar lá? Nós somos salvos da ira através dele. Nós vamos estar olhando lá de cima. Deus vai nos remover antes de Deus destruir uma cidade, Deus removerá os justos. Amém. Alguns dizem que Deus está julgando esse país. Deus não está julgando países, Deus está lidando com indivíduos agora. No Antigo Testamento, se Deus quisesse julgar uma cidade, ele removia antes os justos. Irmãos, escutem, vocês não vão passar pela tribulação. Amém? Quando o arrebatamento acontecer, pegue 2 ou 3 pecadores pelas mãos e suba com eles pendurados. No meio do caminho, pergunte a eles, aceita Jesus ou eu solto você? Amigos, sem brincadeira agora, ele está voltando para nós. A única coisa que ainda estamos precisando é de um novo corpo. Eu sei que você se acha bonito, mas você não viu nada ainda. Quando Jesus vier, ele vai dar para você um corpo que ele pagou na cruz. Um corpo que não tem mais enfermidade, nem canseira, nem sentirá mais tédio nesse corpo. Esse será nosso corpo para sempre. É isso que acontecerá no arrebatamento. O arrebatamento é a herança de um corpo glorioso. A corrupção se revestirá da incorruptibilidade e nós não morreremos mais. Diz que nem todos morreremos. Significa que existe uma geração que vai estar viva quando Jesus voltar. Creio que é a nossa geração. Você está pronto? Você está pronto? Amém? Antes de eu orar e despedir vocês, gostaria de dizer algo para vocês. O mesmo que disse para os jovens no acampamento. Crescimento espiritual. Como você sabe que está crescendo? Não é porque você sente-se forte. Eu me sinto forte depois desse acampamento. Eu me sinto forte. Eu sou consciente da minha força. Se está consciente da sua força, quem você satisfaz? Você mesmo. Mas o crescimento espiritual é marcado por uma crescente consciência da sua fragilidade. Na medida que você cresce espiritualmente, você se torna mais consciente da sua fraqueza. Você vê mais a sua fraqueza, mas
Você se satisfaz com Cristo como a sua justiça. Não você e a sua justiça, mas Cristo como a nossa justiça. Assim, quando você está forte, você satisfaz o eu. Mas se está conscientemente fraco, você se satisfaz com Cristo, a sua justiça. Isso, meu amigo, é crescimento espiritual. Amém? Baixe a sua cabeça. Dê a Jesus o louvor. Amém. Baixe sua cabeça e feche os seus olhos. Eu quero orar por você. Eu quero dar oportunidade para aqueles que estão aqui hoje e nunca fizeram de Jesus seu Salvador. O Filho amado de Deus, Jesus Cristo, seu Salvador pessoal e Senhor. Eu encorajo você, meu amigo, eu exorto você, eu rogo a você que coloque sua confiança em Cristo. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e tenham abundante vida. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Onde você estiver agora, faça essa oração do seu coração. Diga, Pai Celestial, eu agradeço você por seu amor por mim. Obrigado pelo dom do seu Filho, meu Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz, em meu lugar e por meus pecados. Agora sou justificado pela fé. O Senhor o levantou dentre os mortos com uma proclamação que todos os meus pecados foram tirados. Jesus Cristo é meu Senhor e Salvador. Obrigado, Pai. Eu sou justificado. Eu estou firme, permanentemente, no favor de Deus. O que era um sonho para as pessoas do Antigo Testamento, agora é minha realidade. Obrigado, Pai. Eu sou salvo. Gloriosamente salvo. Em nome de Jesus. E todos digam, amém. Fique de pé agora. Estenda agora as suas mãos. Eu quero abençoar você. Nessa próxima semana, amigos, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da sabedoria, o Senhor da glória, abençoe a você e a sua família com as bênçãos de Abraão, as bênçãos de Deuteronômio 28 e com todas as bênçãos espirituais dos lugares celestiais em Cristo. O próprio Senhor, pelo seu sangue derramado, guarde você e seus amados nesta semana dos acidentes, dos perigos, das infecções, do contágio. Seus filhos e os seus amados sejam protegidos da enfermidade e doença, protegidos das enfermidades terminais, protegidos de todo o mal que existe no mundo hoje, nesses últimos dias em que vivemos. Que o Senhor preserve você e os seus amados de todo o mal. O Senhor faça a sua face brilhar sobre você. Seja gracioso e favorável para com você. Que você fique firme no favor de Deus. Que o favor de Deus continue a crescer de glória em glória na sua vida. O Senhor levante a sua face sobre cada família, sob o som da minha voz, e conceda a você e aos seus amados sua paz, shalom. No nome de Jesus. E todos digam, amém. Eu amo vocês. Até a próxima. Deus abençoe.